É sabido que o nosso mundo atual está conectado no compasso de urgência, no fluxo de instintivo diapasão, no frenético cotidiano, flertando com o imediatismo. E isso acelera o ritmo das ações comportamentais da humanidade, que quase sem perceber entra neste, digamos, modo automático existencial. Assim, é certo que a reflexão pode e deve ser o primeiro passo para racionais tomadas de atitudes. Entanto, este processo reflexivo deve ser abalizado, no tempo adequado para que não se torne fator de extemporaneidade comportamental e venha, assim, a postergar decisões necessárias ou a perder o tempo, o chamado time certo para a ação. Portanto, o ideal é que saibamos, com eficiência, conciliar a impulsividade e o raciocínio, a ação e a espera, a precipitação e a ponderação, enfim, a emoção e a razão. No mais, eu ilustro esse tema com sábias sentenças contidas em provérbios bíblicos, como, por exemplo, o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Já outro provérbio assevera: não é bom proceder nem sem refletir, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E, finalmente, afirma outro provérbio bíblico: quem reflete antes de falar evita dissabores e sofrimentos. Com efeito, foi ancorado nesta reflexão que eu criei este meu mote: precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote este que recebeu interações e glosas de vários nomes da poesia brasileira, como veremos a seguir neste episódio do grupo Desafios Poéticos. A todos, a gratidão e o fraterno abraço de Rubênio Marcelo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nesse instante aqui de férias em Cabo de Santo Agostinho. Abraço a todos. Precisamos da pausa consciente e do autocontrole emocional para agirmos à luz racional, vivendo o bem-estar prudentemente. Ações expressas prematuramente, às vezes ao pulsar do bel prazer, costumam quase sempre constranger. Por isto é bom pensar antes de agir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Não é que o refletir seja por anos, porém jamais devemos, num avulso, frenesi incontido do impulso, desprezar a razão em desenganos. Quando a tal emoção domina os planos e a cabeça não pensa ao proceder, geralmente a aflição vem florescer na versão mais sisuda do porvir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Eu também já agi sem ter cautelas, já ditei atitudes impensadas, permutei o clarão das caminhadas, por sombrias estradas sem cancelas, fui aos ares nas asas das quimeras, entretanto fui logo perceber que é no chão que o pomar faz renascer a colheita fecunda no florir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber.
3 navios ao longe vão levando 3 segredos da paz do meu olhar. Nas 3 vezes que eu confessei ao mar, muitas falhas que se revelam quando atitudes em mim fluem, pulsando em impulsos febris no proceder, que não tecem cautela e no meu ser timbram imprecisões no ir e vir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glosas e mote de Rubênio Marcelo, daqui do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, de férias, para os desafios poéticos. Por impulso, nem sempre é bom falar, sem pensar no que vem por consequências, ter cuidado evitando impertinências, procurando com calma se expressar. A prudência transmite bem-estar, desse bem precisamos nos valer. Enfrentar desafios e vencer, para na vida o sucesso garantir, precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Pensar antes de dar opinião é um meio seguro e essencial, de controle do impulso natural, que equilibra a emoção com a razão. Para uma escolha eficaz de decisão, importante que leva a um parecer. Acertar e cumprir com o dever, sempre em tudo saber se prevenir, precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. São 3 cores distintas no sinal, amarelo vem antes para lembrar, o vermelho um alerta de parar e evitar um perigo incidental. Só depois de um momento que é legal, vem o verde em seguida aparecer, quem se atina está pronto a se mover. Pela via que o verde permitir, precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Muitas vezes eu fui precipitado para tomar decisões aleatórias que influíram nas minhas trajetórias. Hoje eu noto que eu fui prejudicado. Me faltou paciência e mais cuidado na maneira de agir e proceder. Tive muitas lições para aprender. Evitar mesmo os erros e repetir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Glosas de José Dança de Pombal, Paraíba. O saber informar a opinião só valida a clareza de quem sabe colocar a palavra onde lhe cabe quando tem o poder de decisão. Se permite onde houver a restrição, sobressai para que possa precaver. Refletir para não se arrepender é dever de quem queira prosseguir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Nina Gonçalves, a Fênix, de São João do Tigre, Paraíba. Qualquer ato impensado prejudica e alguns deles a gente só percebe. Quando além de ferir a quem recebe, fere e dói na pessoa que pratica. Mas existe uma velha expressão rica, muito usada e que sempre irá valer e que estamos cansados de saber para se usar cada vez que for agir. Precisamos 10 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Risolene Santos. Um olhar para ver o exterior e depois perceber se é bom e justo. Registrar consequência a qualquer custo para, enfim, decidir o seu valor. Quando o impulso se faz um predador, é prudente calar, retroceder, com mais calma tentar e perceber que é melhor meditar antes de agir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Quantas vezes errei pela imprudência, reagindo em lugar de ponderar, discutindo sem nem mesmo pensar, não ouvindo o dizer da consciência. Aprendi que é melhor ter paciência, refletir para logo responder. Uma análise faz compreender que o bom senso é que deve sempre vir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Poetisa Mel, da Academia Catarinense de Cordel. No momento da nossa decisão, temos sempre que ter a paciência. Precisamos mostrar a competência sem jamais desfazer-se da razão. Não podemos seguir o coração, pois o mesmo costuma se perder. Quem reflete na hora de fazer, sabe bem o caminho de seguir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber.
Normando Cordeiro. Praticando os seus atos com prudência, demonstrando ter mais sabedoria, refletindo bem antes tem valia, para não parecer sem evidência. Quando agimos no impulso sem ciência, nossos atos costumam não valer. É por isso que, para desenvolver, nós devemos pensar antes de agir, precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Marcondes Santos. Nunca haja o calor de uma emoção, pare, pense e decida com cautela, porque quando a verdade se revela, cada um tem a sua reação. 2 vozes, razão e coração, uma delas se tem que obedecer. E o melhor que teremos a fazer é saber qual das 2 vai se ouvir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. João Fontinelli. Para teres sucesso no teu plano, é preciso não ser precipitado, procurando ser antes ponderado, evitando de vir a causar dano, quer a ti, a fulano ou a ciclano, e com isto fazer alguém sofrer. Por isto é necessário sempre ter a certeza de como vai agir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Para que os teus planos dê certo, pede a Deus para te dar inspiração. E não vai te faltar ajuda não, porque Ele estará sempre por perto, comandando de fato o teu projeto, para que facilmente possas ver e com calma tu possas escolher o caminho melhor para seguir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glosas de Zefinha Santos, de Caicó, Rio Grande do Norte. Não devemos agir sem bem pensar, no intento de ter aceitação. Para ter bom valor a nossa ação, precisamos saber mentalizar tudo quanto queremos alcançar na rotina diária do viver. A postura escolhida deve ser um farol nas ideias a luzir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Maria Williman, declamação de Nena Gonçalves. Pensar antes não vai ficar nervoso. Que quem age de forma sem pensar terá chances maiores de se afundar, pois agir sem pensar é perigoso. É preciso ser muito cauteloso para poder conservar o bem viver. Quem assim, com certeza, proceder, fica atento nos fatos para agir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Generosa Batista de Imaculada, Paraíba. Aprendemos no nosso dia a dia que atitudes nos trazem consequências. Mas, ou boas, teremos evidências do que agimos por dolo ou empatia. Tanto aquela quanto esta se irradia, seu reflexo que alcança o nosso ser. Optamos assim por bem viver como estilo na vida a prosseguir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glória Vivaldo Araújo. Grande efeito aparece nas ações. Nós devemos olhar e analisar. Com respeito, esse mundo transformar, indicando as mais nobres direções. Desejamos que as novas gerações sejam firmes e justas no viver, garantindo um futuro a florescer na esperança de sempre persistir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glosa da poetisa Deusinha do Córrego Apodi RN. Peça a Deus luz para ter sabedoria quando for redigir qualquer projeto. Atenção, paciência é o correto. Grande ideia provém com cuca fria. Toda ação não pensada nos judia. Pense bem para não acontecer. O sabido planeja para fazer. Faz o cálculo de modo a decidir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Jairo Vasconcelos, Santana do Acaraú, Ceará, Brasil. É preciso ter muita paciência nessa vida terrena de ilusão,
Rezar muito, viver em comunhão, desligar o motor da violência. Quem coloca Jesus na consciência já tem tudo na vida para vencer. Vai viver lá no céu quando morrer. No caminho de Deus é só seguir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Genésio Nunes. Não podemos jamais precipitar e tomar decisões sem consciência. É preciso pensar com veemência, até mesmo que algo vai falar. Imaginem alguém para confiar. Se você não conhece o conviver, está fugindo completo do dever de prestar atenção no seu sorrir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Valma Lopes. Antes mesmo de cada decisão, é viável pensar, tomar cuidado. Analise para não ficar errado, magoar um amigo ou um irmão. Isso marca também seu coração, pense nisso, organize o bem viver. Seu capítulo você pode escrever, escolhendo o caminho para seguir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Poetisa Dailza Pereira, Serra Talhada, Pernambuco. Toda escolha carrega consequência. Age pede cuidados e clareza, pois a pressa nem sempre traz firmeza e transforma descuido em imprudência. É preciso cautela e consciência quando agir, fazer bem nosso dever. Há ações que não pode refazer, antes temos que os danos inferir. Precisamos 2 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Quando for tomar uma decisão, é preciso pensar bem no que faz, pois quem age no impulso nunca traz resultado na própria direção. Quem se apressa nem sempre tem razão, e a atitude lançada fere o ser. Quando é gesto impensado, sem conter, a imprudência é quem vai lhe conduzir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Todo aquele que age com cautela sabe ouvir o silêncio da razão. Não se entrega ao calor da intenção, não se deixa levar pela mazela. Quem reflete sustenta a própria vela, sabe bem evitar mal proceder, pois palavra não volta a se conter e prudência é saber quando insistir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Toda vez que eu lanço uma semente, eu reflito o preparo do terreno, pois palavra sem zelo é um veneno e machuca quem fala e quem consente. O que falo retorna ao meu presente, não há fala que dê para recolher e atitudes isentas de sofrer. E por isso eu reflito para agir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Poetisa Lúcia. Toda pressa é inimiga da razão, mal decide quem não sabe expressar, luz serena é no tempo de julgar. O pensar freia e duma uma emoção, mente calma equilibra o coração, pensar antes constrói melhor viver, pois agir sem pensar é se perder. A razão guia a força ao decidir, precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Pensar antes dá mais sustentação, é sondar no sentido do querer, não só basta o desejo de fazer, se a razão não governa uma paixão. O pensar antecede toda ação, todo sabe age após compreender, pois entende o valor de não saber. Liberdade é saber ao decidir, precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Glosas de Gerson Odilon, declamação de José Dantas. No afã da impulsão o pé tropeça, e na pressa se perde no caminho. Feito a folha ao vento, vai sozinho, sem ter crivo nem muros que o impeça. Falta régua, esquadro que remessa, a atitude insensata do seu ser, irrompendo as entranhas do viver, como louco sem crença no porvir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Coração que se apressa perde o rumo, sem prudência renega o próprio cerne.
Pois se a raiva ou dor que o governe, o compasso perpassa e perde o prumo. Só de fel sem o mel se faz o sumo da famosa equação EMC. O humano se faz TNT, uma bomba disposta a implodir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Todo sábio ante o rio caudaloso não se mede a enfrentar a correnteza, simplesmente observa a beleza, vai traçando o seu plano engenhoso. Ao invés de querer ser corajoso, usa a força do rio e o seu poder. Simbiótico no seu compreender, logo a ponte se põe a construir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Não se faça na vida de patife. Seja sóbrio, sereno, altruísta. Nunca deixe que o mal lhe encubra a vista. Não afunde ao primeiro arrecife. Ante as pedras, seja um poderoso esquife, a singrar rumo ao belo alvorecer, ensinando a arte do viver, suscitando um belo existir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glosa Josué Dantamacena de Santa Luzia, Paraíba. Mote do poeta Rubênio Marcelo. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote de Rubênio Marcelo, glosa de Marcos Medeiros. Ao fazer, antecede o bem pensar. Proceder tem que ser imaginado. Antes que seu fazer vá dar errado, o valor do valer traz bem-estar. Quem bem pensa sempre há de respeitar e evitar que o mal possa acontecer. Aconteça o que vir a proceder, é preciso de fato prevenir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. O mote é de Rubênio Marcelo. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Fundamentado no mote, eu fiz a seguinte estrofe. Cautela é amigo da prudência, furioso não tomes decisão. Para manter a posse da razão, adote calma e paciência. A arte da boa convivência nunca é tarde para a gente aprender. Medite para não se arrepender, faça pausa para poder decidir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Muito obrigado. Aqui é o engenheiro agrônomo Gerson Sena, filho natural de Rafael Fernandes, no Rio Grande do Norte. Quando o tempo que resta é prolongado, com certeza a sua hora não chegou. O seu tempo foi Deus quem programou, com o futuro, presente e com o passado. Ninguém fica com nada em atrasado, nossa vida foi feita para viver. Pense bem na medida do dizer, para depois a ninguém não vir ferir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote de Rubênio Marcelo, glosa Bianca Moreles, Angicos, Rio Grande do Norte. Decidir sem pensar é complicado, não se pode agir por emoção. É melhor consultar sua razão, para não se perder pelo pecado. Quando um louco de tudo estando armado, que não liga a matar nem a morrer, lhe pegar, lhe amarrar ou lhe prender, é difícil demais não se ferir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glosa de Jesus Bier, declamação de José Dantas. Outro dia fiquei estarrecida, quando abri a internet e vi que tais deputados para o povo desleais se elegeram com conversa cumprida, dos direitos tirados à ferida, sonho de aposentado a morrer. Com a reforma podemos esquecer, com esses caras nós vamos sucumbir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Mote Rubênio Marcelo, glosa Cristine Nobre. A prudência nos traz só benefício. Repensar cada passo nessa vida
é a ação que se faz bem procedida. Essa prática requer sacrifício. É preciso mudar desde o início. Refletir muitas vezes, podes crer. Evitamos dos males proceder. E também mais ações que possam vir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote, Rubênio Marcelo, Glosa Dulce Esteves, Recife, Pernambuco. Pense com calma e afaste o sofrimento. Quem age às pressas perde a direção. Do impulso cego nasce a confusão que fere a alma e o pensamento. Só quem pondera resolve o momento. Quem reflete o erro usa seu saber. 3 vezes pese o risco do fazer. Ao dar seus passos na hora de agir, precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote de Rubênio Marcelo, glosa de Lucélia Santos. Quando o verso do Vacte se aprimora, é porque dentro da sua memória é traçado um pensar com trajetória, não deixando o pensar se ir embora. Bate o pé, diz aqui, meu que ir embora, esperando o momento perceber que o poeta é capaz para fazer. Poesia que a mente vem suprir, precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Glosa do poeta Orlando Otávio, declamação de José Dantas. Nesta vida é melhor sempre pensar, quando o impulso nos pede a decisão. Faça calma domar o coração, pois um passo apressado faz errar e o conserto dói mais do que esperar. Antes, pare e se inspire para dizer, veja bem se você pode fazer. Tome um rumo bem firme ao prosseguir, precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote, Rubênio Marcelo. Glosa, Neuza BC, Brisa do Mar, Palhoça, Santa Catarina. Ao que leva à atitude não pensada, ela pode ter várias consequências. Antes pense nas suas reticências para evitar de cair numa enrascada. Não procure deixar tudo por nada. É melhor muitos anos e viver. Tudo um pouco na vida conhecer. Pense e escolha o caminho para seguir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Ter cuidado ao falar com alguém que ama. Trate bem, não saia da medida. Com palavra que pode abrir ferida, uma vida que grita, chora e clama. Pois o amor queima como fogo em chama e tem medo em falar para não perder. Que se cale para não se arrepender. Certas coisas prefira digerir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote de Rubênio Marcelo, glosa de Vânia Freitas, Fortaleza, Ceará. Sob o mote do poeta Rubênio Marcelo, que diz: precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Eu, o cantador Aldi Carvalho, fiz estas glosas. Quando o impulso governa a decisão, a razão perde o rumo e se dispersa. Toda pressa se veste de conversa que disfarça o perigo da ação. Quem domina o pensar com atenção, sabe o tempo adequado a se conter, pesa o gesto, prefere não correr, vê o erro antes mesmo de surgir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. A palavra lançada sem pensar pode abrir uma ferida profunda. O que nasce da pressa não fecunda, só ensina depois de machucar. Há silêncio que sabe aconselhar, mais que frases sem tempo de crescer. Pense bem para escolher o que dizer, para evitar o que possa destruir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Toda escolha carrega consequência que o futuro não tarda em devolver. Age cego quem não quer entender o valor da prudência e da ciência.
A razão pede espaço e paciência para a lição não custar tanto a doer. É melhor esperar amadurecer do que agir sem saber aonde ir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Quem reflete, constrói com mais cuidado cada passo que dá no próprio ser. Não se deixa levar pelo prazer, num instante volátil, improvisado. Pensar é gesto nobre e elevado, que impede o amanhã de se romper. É saber que agir pede saber, para depois não sofrer nem se punir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Aldir Carvalho, o cantador lá do sertão, Petrolina, Pernambuco. Uma ação que se faz intempestiva raramente não causa algum transtorno, pois a lei conhecida do retorno no momento também se efetiva. E no caso de a ação ser negativa, poderá seu efeito distorcer. E o que era difícil resolver, fica então impossível corrigir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. É preciso alinhar o pensamento, ter clareza e responsabilidade, controlar a emoção e ansiedade para focar no autoconhecimento. Permitir-se agir só no momento que a razão assumir o proceder. Não é fácil, mas essa pode ser a maneira melhor de se agir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote de Rubênio Marcelo. Glosas de Antônio Amador, de São João do Rio do Peixe, Paraíba. Não precisa nem de 1 minuto para estragar e jogar tudo pro espaço, respingando e causando embaraço. A palavra lançada é muito cara, a ferida é profunda, nunca sara. Tem que olhar, bem pensar e compreender, para depois não ter que se arrepender. Não poder resolver ou corrigir. É preciso 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Glosa de Haroldo Brito, Anastácio, Mato Grosso do Sul. O melhor é pensar antes de agir, evitando problemas no futuro. É sinal que existe um ser maduro, demonstrar que se sabe discernir. Construir ao invés de destruir, perdoar, relevar e esquecer. O segredo de todo bom viver é a prece inimiga resistir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Dan Lima, Mote, Rubênio Marcelo. Parado no sinal, ouve a buzina. Do carro atrás do seu, desce um sujeito que gesticula e xinga e faz trejeito com carranca de raiva assassina. Ele educadamente examina e pensa o que pode acontecer. E prontamente faz por merecer o mote inteligente a seguir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote Rubênio Marcelo, glosa Herculano Alencar. Respire fundo e não se apresse. Deixe Deus visitar seu coração. E dobrando seu joelho em oração, veja como nosso Pai nos fortalece. O pecado é algo que padece do escárnio, do ódio e do poder. Faça tudo, mas não deixe de fazer a escolha mais certa ao decidir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Nunca deixe que o mal influencie nos caminhos que você deve tomar. Se você aprendeu a tanto amar, não deixe que o amor se esvazie. Pense, repense e avalie. Só depois decida o que fazer, pois na vida só serve o bom viver e a sagrada vontade de servir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Mote do poeta Rubênio Marcelo, versos do poeta Isaac Maris, de São João do Rio do Peixe, Paraíba. Não se deve agir com o coração e o horário não ser fora do tempo. Para não ter que passar por contratempo, só caminhe pelo passo da razão.
Apressados se choca em contramão, mas pensar é a força do poder. Se fizer, pense antes de fazer, que o juiz é quem pode conduzir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. O momento não vai voltar atrás. Se fizer, dê um passo para frente, que o passado não volta para o presente, e a palavra não volta nunca mais. A atitude foi feita e não desfaz. E se agir, use sempre o seu saber, que a visão só o cego não vai ter, mas tem guia que pode conduzir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Glosas de Charles Santana, declamação de José Dantas. O impulso da alma é uma bomba que destrói o pomar das emoções. A prudência protege as conclusões, a verdade com base nunca tomba. A mentira insensata sempre zomba, quem pensou em ganhar pode perder. O rancor só nos faz adoecer e o castelo de orgulho vai cair. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Rubens do Vale. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Quem ignora o que está sendo mal feito, qual cabresto conduz o tal rebanho, tão julgado, sujeito, vil, tacanho, acredita não ter nenhum defeito. O conselho que dou a esse sujeito, que ele pare um pouco para saber. É preciso a história conhecer, para o mal feito não venha repetir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Quando penso que o certo está comigo, vejo logo comigo o ledo engano. Errar sempre é encargo bem humano, geralmente constrói o seu jazigo. A defesa que tenho é ter amigo, que essa causa ele possa defender. Eu aprendo para não mais depender, e jamais tal vergonha vou sentir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Mote, Rubênio Marcelo, glosa Silvio Feitosa, João Pessoa, Paraíba. Ontem, pela manhã, um dia belo, recebi um contato fraternal e num mote excelente e especial. Assim disse o Rubênio tão singelo, que devemos na vida e nesse prelo refletir no sentido do nosso ser, mas porém não deixar arrefecer o momento do ato de decidir. Precisamos 3 vezes refletir, antes de uma atitude conceber. Glória de Silvio Costa, declamação de José Dantas. Para que todo dia Deus lhe ajude, peça a Ele uma ajuda todo dia, para não lhe faltar sabedoria, paciência, humildade nem virtude. Sem pensar, nunca tome uma atitude, porque pode depois se arrepender. Quem permite um problema acontecer, muitas vezes não pode corrigir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Não se apresse nas suas decisões. Se quiser alcançar a perfeição, quando for tomar uma decisão, se afaste das suas emoções. Até mesmo nas horas de orações não precisa de pressa para fazer. Quem se apressa na hora de comer, se engasga na hora de engolir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Sem pensar, ninguém deve fazer nada para depois não ficar surpreendido, muitas vezes até arrependido, consciente que fez uma burrada. A montanha, depois de escalada, ainda pode também surpreender. Para subir é difícil e para descer é 3 vezes pior do que subir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Quem se estressa e comete um homicídio é mal visto pela sociedade, troca todo o sabor da liberdade pelas taças amargas do presídio. Tem alguns que preferem o suicídio, é pior porque para de viver. Quem se prende na cova não vai ter nunca mais o direito de sair. Precisamos 3 vezes refletir
antes de uma atitude conceber. Toinho Batista, da cidade de Itapetim, Pernambuco. Alô, amigos e amigas, poetas e poetisa. Aqui quem vos fala é o poeta matuto beiradeiro Vicente Nascimento, João Pessoa. No mote do poeta Rubênio Marcelo, eu disse: muitas vezes a gente se apavora e quer resolver tudo com a maior pressa, porque fez uma tal de uma promessa e é preciso agir naquela hora, sem saber que o outro ignora a verdadeira razão do proceder. Vá com calma, tudo vai se resolver. Pense bem, para depois poder agir, precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Um abraço e um beijo no coração de cada um. São 3 vezes o piso para pensar, para o tempo da própria reação, para não ter que agir sem ter razão, pense para poder realizar. Quem primeiro conjuga o verbo amar, essa regra jamais vai esquecer. Quem primeiro pensar para fazer está correto no modo de agir, precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Estrofe do poeta Zé Oliveira, Patu, Rio Grande do Norte. Sim, depois de bastante imaginado, um poema, um romance ou um cordel só se pode passar para o papel se estiver na gramática baseado, no sistema de sílabas contado para quem vai recitar ou para quem lê. Não poder gaguejar nem se perder e um crítico de frente querer rir. Precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Glosa, poeta João Bandeira de Caldas. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Parabéns a todos que participaram deste episódio especial de Natal. Fica a mensagem: precisamos 3 vezes refletir antes de uma atitude conceber. Feliz Natal a todos. São votos sinceros de Rubênio Marcelo, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil.